Fala galera do YouTube, mais uma aula de Power BI e nessa aula a gente vai ver como fazer cálculos dentro do Power BI praticamente sem usar nenhuma fórmula, justamente com a nossa ferramenta do Power Query, que é o queridinho aqui do Power BI para edição de tabelas, fazer alguns cálculos e tudo mais. Então, lembra de ficar comigo até o final da aula e baixar o arquivo da aula que está disponível de graça aqui na descrição. Então, só vir aqui na descrição, clicar no link, fazer o download e acompanhar todo o passo a passo. Bom, antes da gente começar, não esquece de deixar o like aqui, porque você sabe, quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Então, quando o YouTube vê um vídeo que está bombando de like, ele distribui para mais pessoas e mais pessoas podem se beneficiar com esse conteúdo. Então, deixa o like. E se você quiser mais conteúdos aqui de Power BI, desde o básico aqui até o dashboard, só pegar o mini curso que está aqui disponível no link da descrição também, para você poder baixar e assistir depois dessa aula também, beleza? Bom, bora então para a nossa aula de hoje. Seguinte, trouxe aqui para vocês um arquivo, uma base de dados com histórico de vendas de uma empresa, e eu vou abrir aqui a planilha só para a gente ver exatamente quais informações a gente vai ter para poder trabalhar e fazer os nossos cálculos e análises lá dentro do Power BI. Então, primeiro, a gente vai ter aqui a coluna de número da venda, que é o número sequencial ali. Beleza, depois o nome do produto vendido, depois quantas unidades foram vendidas naquela venda específica, o preço unitário daquele produto, a data em que a venda foi feita, só que as vendas são feitas de forma online. Então, a gente vai ter aqui mais duas informações sobre data. A data de previsão da entrega daquele produto e a data em que realmente ele foi entregue. E a gente vai conseguir saber se a entrega foi dentro do prazo, se ela foi fora do prazo e assim por diante. Fora isso, a loja onde foi feita a venda, o cliente que fez a compra, a data de nascimento do cliente. E são essas informações que a gente vai ter aqui na base de vendas para poder trabalhar em cima dela lá dentro do Power BI. Então, vou fechar essa base de dados sem salvar. A gente vai abrir aqui o nosso Power BI e vamos importar um novo arquivo em Excel. Então, vou clicar aqui na guia página inicial, pasta de trabalho do Excel. Você vai lá procurar aqui no seu computador onde é que está o arquivo. Ó, vou clicar aqui na minha pasta, base vendas, clicar em abrir. Perfeito, apareceu aqui então para a gente o nosso arquivo de vendas com a lista das abas. Eu vou clicar aqui na aba de vendas, que era a única aba que tinha. E lembra, a gente sempre vai ter duas opções aqui no Power BI, se eu quero carregar a tabela ou se eu quero transformar dados. Lembrando da diferença rapidinho, carregar é levar direto a tabela para dentro do Power BI do jeito que a tabela está, sem alteração nenhuma, e transformar dados é para abrir a nossa ferramenta do Power Query para poder editar tabelas, adicionar informações, excluir informações, alterar informações e assim por diante. Então vamos lá na opção de transformar dados, porque é isso que a gente quer fazer nessa aula. A gente quer usar o Power Query para conseguir fazer cálculos, fazer análises aqui dentro da nossa tabela, e a gente quer depois que eles sejam incluídos à medida que forem tendo novas vendas e assim por diante. Beleza, então está aparecendo aqui a nossa tabela de vendas, e aí, olhando aqui, a primeira coisa que você tem que sempre olhar é se não tem alguma coluna inútil, alguma linha inútil. Por exemplo, olha só, se eu der um pulinho aqui um pouco para a direita, sempre dá uma olhada, porque às vezes, ó, aconteceu exatamente isso, nem sabia que isso ia acontecer, mas aqui ele tem uma coluna 11, que é uma coluna que está vazia, não tem informação nenhuma. Então eu vou clicar nessa coluna 11, que às vezes acontece, e se clicar nela, dá um delete, que essa coluna vazia vai sumir. Show! Além de coluna vazia, o que eu posso ter também? Posso ter linha vazia. Só que linha vazia, para não ter que ficar procurando entre as milhares de linhas se tem linha vazia ou não, dentro aqui da guia página inicial, tem esse botão aqui, ó, de reduzir linhas e remover linhas. Então você vem aqui, reduzir linhas, remover linhas e remover linhas em branco, que ele vai te dar essa opção, ó, sumiu. Se tinha linha em branco, ele desapareceu com elas. Então se a linha inteira tivesse em branco, ele deleta aqui para a gente ficar com a tabela bem limpinha e pronta para poder trabalhar. Show! Agora o que a gente vai querer fazer? Olhar e pensar quais são as análises, quais são os cálculos que eu quero fazer. Então, por exemplo, olha só, eu tenho aqui a quantidade de produtos que a pessoa comprou. Então, nesse caso, a pessoa comprou 4 camisas. Só que eu tenho aqui do lado o preço que ela pagou em cada camisa. Então, se eu sei o total de produtos que ela levou, eu sei quanto que ela pagou em cada camisa, qual é a conta que eu vou querer fazer? Eu vou querer basicamente saber qual que é o total da venda, ou seja, qual que é o faturamento total da venda, quanto que a pessoa pagou ali no final. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou ter que multiplicar os valores da coluna de quantidade vendida vezes os valores da quantidade, vezes os valores unitários dos produtos, tranquilo? Como que eu faço, então, para multiplicar duas colunas aqui dentro do Power Query? Simples, você vai selecionar as duas colunas. Então, clica na coluna de quantidade vendida, segura o Ctrl, depois clica ali no valor unitário. Beleza. Agora eu vou vir aqui em adicionar coluna. Por que eu vou vir em adicionar coluna, Lom? Porque é o seguinte, a gente tem duas guias aqui no Power BI que são bem parecidas, que é a guia transformar e a guia adicionar coluna. A única diferença entre elas, essencialmente, é o que você fizer na guia transformar, ele vai basicamente substituir as colunas que você selecionou e vai fazer alguma edição nelas. O que você fizer na guia adicionar coluna, ele não vai mexer nas colunas originais, ele só vai criar novas colunas.
No caso aqui eu não quero mexer, não quero editar nem a coluna de quantidade vendida, nem a coluna de preço unitário. Eu só quero criar uma nova coluna com o total de faturamento da venda. Então eu vou vir aqui em adicionar coluna e tem essas opções padrão de cálculo aqui, que é somar as duas colunas, multiplicar as duas colunas, subtrair e assim por diante. Obviamente eu quero aqui multiplicar para saber quantidade vendida vezes preço unitário. Então multiplicar, e aí lá no final ele vai criar para a gente uma coluna que é justamente a multiplicação entre o valor unitário e a quantidade vendida. Ah, Alon, esse nome de multiplicação que ficou aqui, a gente pode alterar. Então, vou clicar aqui, ó, 2 vezes nessa coluna de multiplicação. Vou mudar aqui para faturamento. Show de bola. Perfeito. Primeiro, Alon, ele criou essa coluna lá no final. Eu posso trazer essa coluna lá para o início? Posso reordenar as colunas aqui? Você consegue reordenar, só clicar aqui no cabeçalho da coluna e puxar para a esquerda. E, claro, se tiver muita coluna, você vai demorar, porque ele é meio lentinho aqui. Mas, só ir puxando. Vou colocar aqui do lado de valor unitário. Então vai estar lá bonitinho aqui pra gente. Quantidade vendida, valor unitário e valor de faturamento. Show de bola. Então agora a gente tem esses valores. E lembrando, como é que funciona aqui quando ele multiplica duas colunas, por exemplo? Ele vai pegando e vai fazendo o cálculo individualmente para cada linha da minha tabela. Então, por exemplo, qual foi a quantidade que eu vendi na primeira venda de todas? 4 camisas. Qual o valor unitário de cada uma? 50. 4 vezes 50 dá 200. Depois vendi 2 produtos, cada um R$60, total 120. Depois vendi 2 produtos, cada um 150, total R$300. Então, o grande barato é que eu faço o cálculo uma vez, ele já faz automaticamente para todas as linhas da minha tabela. Tranquilo? Beleza, então, faturamento aqui foi. Beleza, uma outra análise legal que dá para a gente fazer aqui é o seguinte, ó. Aqui do lado a gente vai ter a data de nascimento do cliente. Só que a data de nascimento do cliente, por si só, não é uma informação tão relevante. Eu quero saber o quê? Eu posso querer saber a idade do cliente, para saber se os clientes que compram aqui na loja são os clientes um pouco mais novos, um pouco mais velhos, se eles estão em qual faixa etária. Por quê? Porque eu vou saber para onde direcionar o marketing. Por exemplo, se eu vou fazer anúncio dos produtos da loja para a galera que tem entre 20 e 30, entre 40 e 50 e assim por diante, são informações relevantes aqui para a gente conseguir saber na nossa loja, beleza? Então, o que eu quero saber? Eu quero saber a idade de cada um dos clientes. Então, por exemplo, a pessoa que nasceu em 98, então ela tem 20 e tantos anos. A pessoa nasceu em 99, então ela tem 20 e tantos anos. Então, o que eu quero fazer? Eu vou clicar aqui na coluna de datas de nascimento e eu quero acrescentar uma nova coluna, não quero editar essa, eu quero criar uma nova, que vai me dizer a idade de cada um. E aí eu vou vir aqui então na opção de adicionar coluna, e para fazer cálculos com datas, eu tenho essa opção aqui, ó, data, e aí a primeira coisa, o primeiro botão que aparece é o botão de calcular a idade. Olha que mamata aqui, ó, vou clicar aqui em idade, e aí clicando em idade, o que ele faz? Ele vai a princípio calcular a idade baseado na data de nascimento. Mas, porém, entretanto, o que ele faz é, ele mostra pra gente os números meio estranhos aqui, ó, 8.577, 8.199, 12.000 não sei quanto. Por quê? Porque, na verdade, quando ele calcula a idade, por algum motivo dos céus, que ainda vou descobrir, ele calcula a idade em dias. Então, o que eu quero fazer é calcular a idade em anos. Então, a gente vai ter que pedir para o Power Query mudar isso aí. Falar, ó, Power Query, você calculou essa diferença de data entre hoje e a data de nascimento em dias, mas eu quero em anos. Como que a gente faz isso? Lembrando, se eu quero editar uma coluna de dentro da minha tabela, eu vou vir aqui, então, na guia transformar. Então, quando eu quiser adicionar uma nova coluna, venho aqui na guia de adicionar. Quando eu quero editar uma coluna já existente na tabela, venho aqui em transformar. Então, vou lá em transformar. E aí, aqui do lado direito, olha só que mamata, tem um botãozinho de duração para você escolher. Essa coluna, que é uma coluna que diz para a gente informação temporal, ou seja, quantidade de dias, quantidade de meses, quantidade de anos e assim por diante, você pode mudar a forma que ele está mostrando ali a informação. Então, ele está mostrando em dias, você pode mudar para mostrar em total de anos. Então, se você clicar aqui em total de anos, agora sim ele vai colocar bonitinho pra gente, ó. Então, aqui, por exemplo, o Alan Pereira tem 23 anos, o Antônio Manhães tem 22 anos e assim por diante. Ele já coloca aqui pra gente a idade de cada um. Claro, você que está assistindo esse vídeo, provavelmente os números vão ser diferentes aqui. Provavelmente não, os números vão ser diferentes, porque no momento que eu estou gravando a aula e no momento que você está assistindo, o tempo vai passando e a idade aqui de cada um vai aumentando um pouquinho. Mas vamos lá. Só que as idades, elas estão meio quebradas, não, elas são muito quebradas. Então ele falou aqui, o Alan Pereira tem 23,4986, não sei o que, anos. Só que eu não estou interessado em saber as casas decimais dos anos. Estou querendo saber se o Alan tem 23 anos, se o Antônio tem 22 e assim por diante. Então eu vou clicar na coluna de idade para poder editar ela. Então eu vou vir na coluna de idade, guia transformar para poder editar ela, e vou vir aqui em arredondamento.
E pensa junto comigo, eu quero arredondar a idade. Ele tem 3 opções. O que eu vou querer? Vou querer escolher arredondar para cima, arredondar para baixo ou arredondar para o mais próximo. E a resposta é que vai ser arredondar para baixo. Por quê? Porque mesmo que a pessoa tenha 23 anos, 11 meses e 29 dias, ela ainda tem 23 anos. Então, não interessa arredondar para cima ou arredondar para o mais próximo, não. Sempre arredondando para baixo. Tranquilo? Então, vou clicar aqui em arredondar para baixo. Pronto, calculou a idade bonitinha ali pra gente. Beleza, então a gente tem aqui, calculamos o faturamento, calculamos a idade, só que lembra, sozinha a idade é uma informação ainda um pouco específica. Eu quero saber qual é a faixa etária, por exemplo, de cada cliente. Eu quero saber, ele está entre 20 e 30 anos? Ele está entre 30 e 40? Por que eu vou querer saber a faixa etária e não só a idade? Porque a faixa etária vai me dar informações um pouco mais direcionadas. Quantas pessoas eu tenho entre 20 e 30? Quantos clientes eu tenho entre 30 e 40? Porque se eu tiver só a informação da idade por si só, aí vai ser uma análise muito detalhada. Ah, quantos clientes têm 20 anos? Quantos clientes têm 21? Quantos têm 22? Então, sempre vai pensando no que faz sentido de você conseguir analisar, beleza? Então, como é que eu faço para acrescentar uma nova coluna que vai dizer para mim se ele tem entre 20 e 30, entre 30 e 40 e assim por diante? A gente vem aqui na guia adicionar coluna, que eu quero adicionar novas informações, e aí eu vou adicionar uma coluna baseada numa condição. Então, se ele tiver abaixo de 20 anos, eu vou colocar ele, por exemplo, na categoria de adolescentes. Se ele tiver entre 20 e 35, sei lá, vou colocar ele na categoria de adulto. Se ele tiver entre 35 e 60, vou colocar em sênior. Enfim, só pensando aqui em categorias, mas aí a gente se preocupa isso na hora de fazer. Mas o que interessa aqui agora é, eu tenho que criar uma coluna baseada numa condição, tranquilo? Então, eu vou vir aqui na opção de adicionar coluna condicional, que é justamente a opção aqui, a ferramenta da Power Query, que vai me permitir fazer isso. Então vamos lá, apareceu aqui essa caixinha de coluna condicional e como é que ele funciona? Primeiro, ele pergunta, bom, Alon, você está criando uma nova coluna na sua tabela. Qual que é o nome que você quer para essa nova coluna? Vou chamar essa nova coluna de, por exemplo, faixa etária. E aí vamos pensar em faixas etárias aqui. Vamos colocar, se a pessoa tiver entre 10 e 30 anos, a gente coloca numa faixa. Se a pessoa tiver entre 30 e 50, a gente coloca em outra faixa. Se ela tiver de 50 para cima, a gente coloca em outra faixa. Então, vou colocar aqui, ó. Como é que vai ficar a condição? Se eu tenho que falar para ele qual é o nome da coluna que tem aqui o valor que eu vou usar de condição, que no caso é a idade. Então, se a idade for o quê? Se a idade for menor do que, se a idade for menor do que ou igual a, eu vou colocar, sei lá, 30, por exemplo. Então, tudo que for abaixo de 30, eu quero que seja o que como resposta? Eu quero que seja entre 10 e 30. Alon, como é que você sabe que está entre 10 e 30? Porque, na verdade, eu não tenho nenhum cliente abaixo de 10 anos. Na verdade, se eu não me engano, só tenho um cliente de 18 anos para cima aqui na loja. Então, eu posso colocar aqui entre 18 e 30, beleza? E você pode adicionar várias cláusulas aqui. Por quê? Porque eu vou querer saber se ele tem entre 18 e 30, que a gente já viu. Vou querer saber se ele tem entre 30 e 40 e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui adicionar cláusula. E eu vou fazer aqui. Se a idade for, vou botar aqui, por exemplo, menor ou igual a, deixa eu colocar aqui, sei lá, 50. Aí eu vou falar que ele está entre 31 e 50. Adicionar cláusula. Aí você pode ir fazendo várias condições aqui. Ah, sei lá, cadê? Se a idade for menor ou igual do que 70, vou botar aqui entre 51 e 70. Caso contrário, ou seja, se a pessoa não tiver entre 18 e 30, ou se a pessoa não tiver entre 31 e 50, se a pessoa não tiver entre 51 e 70, a pessoa obrigatoriamente vai ter mais do que 70, beleza? Então eu vou colocar aqui, no caso contrário, eu não preciso fazer mais uma condição, porque se ele não está nessa faixa, nem nessa, só sobrou a faixa de acima de 70. Então eu vou colocar aqui, acima de 70. Claro, eu poderia quebrar em muito mais faixas, entre 18 a 20, sei lá, 18 a 30, 30 a 40, 40 a 50, 50 a 60. Mas também para não ficar dando mega trabalho aqui. Claro, se fizer sentido para você quebrar em muitas faixas, aí você quebra. Só não estou fazendo aqui quebrando em muitas faixas, só para não ficar 2 horas aqui só fazendo condição, tranquilo? Então vamos lá, vou dar o ok, e aí já falei, se a idade for menor ou igual a 30, vai ficar aqui entre 18 e 30 e assim por diante. Ah, Alon, aqui nessas outras condições você não teria que ter feito, por exemplo, aqui eu não teria que ter testado se ele é menor do que 50 e maior do que 30? Não, por quê? Porque ele faz a condição de cima para baixo. Então ele começa olhando a primeira. Se ele tiver abaixo de 30 ou igual a 30, ele vai parar de olhar as condições. Ele só vai passar para a próxima linha, obrigatoriamente, se ele tiver mais do que 30 anos. Por quê?
Porque se ele tem mais do que 30 anos, ele olhou aqui. É menor ou igual a 30? Não, então vai para o próximo. Beleza? Então eu não preciso testar se ele está entre 30 e 50, ou aqui eu não preciso testar se ele está entre 50 e 70, porque ele vai olhando as condições de cima para baixo e elas vão se eliminando. Então, se ele tiver de 30 para baixo, ele para na primeira. Se ele tiver entre 30 e 50, ele para na segunda. Se ele tiver entre 50 e 70, ele vai parar aqui na terceira e assim por diante, beleza? Show. E clicando em OK, ele vai colocar a faixa etária aqui bonitinha pra gente. Então, quem tem entre 18 e 30, quem tem entre 31 e 50, quem tem, não sei se tem alguém mais velho do que 50 e 70, acho que não tem ninguém de 50 a 70, nem acima de 70, mas tudo bem. Então vamos lá, o que eu vou fazer aqui? Quando a gente cria uma coluna no Power BI, é importante a gente ver se ele colocou um tipo para aquela coluna. O que é o tipo? Cada coluna, ela tem um tipo de informação. Por exemplo, data de nascimento, tem esse calendário indicando que é uma data. A idade tem esse 1, 2, 3 indicando que é um número, e assim por diante. Só que a faixa etária está escrito aqui, ó, ABC 1, 2, 3. O que isso quer dizer? Quer dizer que essa informação aqui não tem tipo nenhum, não tem data, não tem número, não tem texto, nem nada. Como essa aqui é uma coluna de textos, eu vou clicar aqui em cima. Já que ele não deu tipo nenhum para essa coluna, vou clicar aqui em cima e vou escolher a opção de texto, que são as informações que eu tenho naquela coluna, só para ele realmente entender o que eu tenho ali dentro, para depois ficar mais fácil de usar nos gráficos, relatórios e tal, para entender o que é número, o que é texto, o que é data e assim por diante. Beleza, então fizemos idade, fizemos faturamento, fizemos faixa etária. Agora, uma outra análise interessante que a gente pode fazer é o seguinte, ó, lembra, volta lá e lembra que a gente tinha aquelas duas colunas, previsão de entrega e data de entrega. Só que a data de entrega ela pode ter sido dentro do prazo, ou seja, a gente entregou dentro do prazo combinado, ou ela pode ter sido entrega atrasada, ou seja, chegou depois do prazo de entrega, depois da previsão de entrega. Show de bola. Só que aí que entra a grande questão, porque aqui na empresa, hipoteticamente, tem uma multa de R$20 por dia de atraso na entrega. Então, se atrasou 2 dias na entrega, R$40 de multa. Se atrasou um dia na entrega, R$20. Se atrasou 10 dias da entrega, com relação à previsão de entrega, R$200 de multa e assim por diante. Então, R$20 a cada dia atrasado. Então, o que eu quero fazer? Eu quero saber qual que é a diferença entre os dias da data de entrega e da previsão de entrega. Por quê? Porque se passou 2 dias a mais, quer dizer que a gente teve uma multa. Se a gente entregou antes da previsão ou no dia da previsão, não tem multa nenhuma. Então, a primeira coisa que eu quero saber é quantos dias se passaram entre a data da entrega e a previsão da entrega. Tranquilo? E aí, se passaram 2 dias, vai aparecer o número 2. Se não passou nenhum dia, ou seja, se a gente entregou na mesma data da previsão, vai estar lá que passaram 0 dias. Além disso, se a gente tiver entregue antes da previsão, aí o número provavelmente vai ficar negativo. Se a gente entregou 3 dias antes da previsão, vai aparecer menos 3, mas não tem problema nenhum. A gente só quer saber os dias que realmente atrasaram, quando eu passei. Quando eu estou 1 dia atrasado, 2 e assim por diante. Os números 0 ou negativo não vão dar em nenhuma multa para a gente, obviamente. Então vamos lá, como é que eu faço para fazer a diferença entre a data da entrega e a previsão de entrega? Eu tenho que selecionar as duas colunas. Só que, sempre que você for fazer alguma conta com colunas aqui dentro do Power Query, é importante você saber que a ordem que você seleciona as colunas faz diferença. Então você tem que clicar na data da entrega, depois segurar o Ctrl e clicar na previsão da entrega. Por quê? Porque a conta é data da entrega menos previsão da entrega. Por que, Alon? Porque se eu atrasei 10 dias, por exemplo, entre o dia 20 de janeiro e a previsão que era no dia 10, por exemplo, se passaram 10 dias. Então eu quero saber data da entrega menos a previsão da entrega. Então por isso que eu tenho que selecionar as colunas nessa ordem. Então eu selecionei as colunas, vou lá na guia adicionar coluna, vou vir aqui na opção de data, e tá aqui ó, a opção mamatinha, bonitinha pra gente de subtrair dias. Então sempre que você quer fazer conta, operação com data, vem aqui nessa ferramenta de data e tá lá subtrair dias. Ele vai dizer ali pra gente a subtração bonitinho, ó. Então, por exemplo, nesse primeiro caso, ele falou que foi menos um dia. O que é menos um dia? Vamos olhar aqui, ó. Menos um dia quer dizer que a previsão de entrega é no dia 15, só que a gente entregou no dia 14. Então, tá perfeito. Por quê? Porque a gente entregou dentro do prazo. E assim por diante. Então, nesse segundo caso aqui, ó, a previsão era dia 10, a gente entregou dia 5. Então, a gente entregou com 5 dias de antecedência. Então, tem que aparecer menos 5. Perfeito. Só que tem dia que apareceu aqui, ó, que a gente atrasou 2 dias. Tá aqui, ó. Subtração deu 2. Então, quer dizer que era para ter entregue dia 23, entregamos depois, dia 25. Por isso que aqui tá essa subtração aqui, deu 2, beleza? Então vamos lá, o que eu vou fazer? Vou renomear a minha coluna, então vou dar 2 cliques nela e vou mudar aqui o nome para diferença
entrega, tranquilo? E aí, qual que é a lógica agora que eu quero fazer? É o seguinte, bom, se a diferença de entrega for um número positivo, quer dizer que eu atrasei. Porque lembra, a diferença da entrega negativa quer dizer que eu entreguei antes do prazo. Diferença de entrega zero quer dizer que eu entreguei no dia do prazo. Diferença de entrega positiva quer dizer que eu atrasei. Então, para cada dia que eu atrasei, eu tenho que pagar R$20 de multa, tudo bem? Então, nesse caso aqui, que eu atrasei 2 dias, tem que pagar o quê? R$40 de multa. Nessa primeira venda, tem que pagar multa? Não, porque o número é negativo, então eu entreguei adiantado. Na segunda também entreguei adiantado. Aqui, menos 3, entreguei adiantado e assim por diante. Aqui nessa venda, que eu atrasei um dia, tem que pagar R$20 de multa. Aqui, atrasei 5 dias, tem que pagar R$100 de multa e assim por diante, beleza? Então, o que a gente quer fazer? Eu quero fazer o seguinte, bom, eu quero olhar essa coluna de diferença da entrega, e se nessa coluna diferença da entrega eu tiver um número maior do que 0, aí eu quero multiplicar ele por 20, para saber os dias que eu atrasei vezes R$20 por dia. Agora, se o número for 0 ou for menor do que 0, eu não quero calcular nada porque não vai ter multa nenhuma para pagar, beleza? Então, eu quero fazer isso baseado numa condição. Só que, a princípio, para fazer condição, o que a gente fazia? Vem aqui em adicionar coluna, nessa opçãozinha aqui de coluna condicional. Beleza. Só que, na verdade, aqui o que eu vou querer fazer vai ser um pouquinho mais complexo do que uma condição simplesinha. Por quê? Porque se a minha diferença de entrega for positiva, eu quero pegar o número e multiplicar por 20. Então, eu quero fazer uma conta, uma operação. Então, essa opção de coluna condicional, eu não consigo fazer cálculo aqui dentro. Faz sentido? Então, para fazer cálculo, a gente vai ter que fazer de um outro jeito que eu vou te mostrar agora. Então, vamos lá. Vou vir aqui na guia adicionar coluna. E se, por exemplo, você quer fazer alguma conta e você não consegue fazer essa conta por nenhum dos botões que tem aqui, você pode vir aqui em adicionar coluna e nessa opção chamada coluna personalizada. O que é coluna personalizada? Você basicamente consegue fazer como se fosse uma formulazinha aqui dentro do Power Query. Então vamos lá, vamos criar uma nova coluna. A nova coluna eu vou chamar aqui de multa, por exemplo, multa. E aí, o que eu quero fazer nessa coluna de multa? Eu quero testar o seguinte, bom, olhando aqui as informações da diferença da entrega, se a diferença da entrega foi maior do que 0, bom, faz a diferença da entrega vezes 20. Então, se a diferença da entrega foi 10 dias, então faz 10 dias vezes 20, que é multa por cada dia. Agora, se por algum acaso a gente teve uma diferença de entrega 0 ou negativa, ou seja, caso não tenha sido positiva, não vai ter multa nenhuma. Beleza, Lá, mas como é que eu faço para fazer condições aqui e tudo mais? Seguinte, e aí, cara, para te mostrar exatamente como que a gente vai fazer isso, deixa eu só abrir aqui no Google, só para te mostrar exatamente como que a gente vai fazer para caso você tivesse que pensar sozinho e tudo mais. Bom, o que eu fiz aqui então? Você pode jogar no Google, por exemplo, ó, Power Query, que é a ferramenta que a gente está usando, if. Então você quer testar uma condição lá no Power Query. E logo no primeiro link, ele vai mostrar aqui exatamente como que a gente faz. Então olha só, eu vou colocar if, a minha comparação, então, por exemplo, se 2 for maior do que 1, e aí, para colocar qual é a resposta, ou seja, se a condição for satisfeita, ele coloca aqui then. Ou seja, se 2 for maior do que 1, que é só uma perguntinha, só uma comparação bobinha que ele está fazendo, então retorna 2. Caso contrário, retorna 1. Então, só um exemplozinho bobinho que ele está falando aqui. Ah, se 1 for igual a 1, então retorna a palavra sim. Caso contrário, retorne a palavra não. Então isso aqui é só um exemplozinho, só para a gente ver como é que funciona, beleza? Então vamos lá, voltar aqui no nosso Power Query. Vou colocar aqui então, se, if, e aí deixa eu só ver se ele coloca entre parênteses ou não. Não precisa colocar entre parênteses, só dá um espaço aqui. Se, e qual é a coluna que eu quero comparar? É a coluna diferença entrega. E aqui do lado direito ele tem justamente os nomes das colunas. Então é só clicar aqui, ó, diferença entrega, vou clicar aqui 2 vezes. Se a diferença de entrega for maior do que 0, then, ou seja, o que eu quero como resposta, aí eu quero fazer a diferença da entrega vezes 20. Então, se os dias da diferença de entrega for maior do que 0, então eu quero fazer a diferença da entrega vezes, que é o asterisco, 20. Caso contrário, ou seja, se a diferença da entrega foi 0 ou menos, eu quero simplesmente falar que não tem multa nenhuma. Ou seja, vou colocar aqui else 0. Tranquilo? Então, repetindo aqui só para ficar 100% claro. Coloquei aqui se a diferença da entrega for maior do que 0, então faz a diferença da entrega vezes 20, porque quer dizer que eu atrasei, então calcula aí a multa para todos os dias que eu atrasei. Caso contrário, se não teve nenhum tipo de atraso, a multa vai ser 0, beleza? Vamos clicar aqui em OK, perfeito, e tá lá a nossa multa bonitinho, ó. Os números que são negativos
não tem multa nenhuma. Se tiver algum número de zero, deixa eu ver, tem zero aqui. Também não teve multa nenhuma. Agora, se eu atrasei, 2 dias de atraso, R$40 de multa. Se eu atrasei 5 dias, R$100 de multa e assim por diante. Mamatinha. E aí, lembra, eu falei que aqui na aula não ia ter praticamente nenhuma fórmula, mas eu queria muito te mostrar aqui essa opção de coluna personalizada, que aqui você consegue fazer análise, mais algumas fórmulas dentro do Power Query de forma um pouco mais personalizada, justamente para conseguir fazer alguns outros cálculos que às vezes você não consegue com as ferramentas prontas do Power Query, beleza? E bom, não esquece, ó, se está escrito aqui ABC123, a gente tem que mudar o tipo para ele entender que aqui é um número. Então vou clicar aqui, como vai ser um número de reais, a gente pode botar aqui número decimal, porque ele pode em algum momento ter uma multa ali com uma vírgula, uma casa decimal, alguma coisa do tipo. Perfeito, então fizemos várias fórmulas aqui dentro do Power Query. Como que a gente faz para levar isso para dentro do Power BI? Porque lembra, o Power BI está lá quietinho, ó. Se eu clicar aqui no Power BI, não tem informação nenhuma. Aqui na minha guia dados está 100% vazio. Por quê? Porque lá no meu Power Query eu tenho que explicar para ele que agora eu terminei de editar a tabela e agora sim ele pode levar essa tabela para dentro do Power BI. Então vou clicar aqui na guia página inicial, fechar e aplicar. E agora o que ele vai fazer? Ele vai pegar todo o passo a passo que a gente fez de acrescentar a coluna lá na nossa tabela com a multiplicação de valor unitário vezes quantidade vendida, de faixa etária e tudo mais, ele vai pegar toda a tabela do Excel com as modificações que a gente fez e ele vai aqui para dentro do Power BI. Beleza. E olha só, aqui na guia dados já vai começar a aparecer, ó, então se eu clicar aqui na tabela de vendas, ó, cliquei na tabela de vendas, já vai começar a aparecer aqui para a gente bonitinho. Número da venda, nome do produto vendido que está carregando aqui, quantidade vendida e assim por diante. Perfeito. Só que agora que muita gente pergunta que é, Alon, beleza, entendi, mas e agora, se eu acrescentar novas vendas lá no Excel, será que ele vai atualizar automaticamente? Sim ou não? O que vocês acham? Vamos pensar juntos aqui. Mas primeiro, vamos só organizar a tabela. Tá vendo que nesse número da venda, ele está pulando alguns números, ó, 1, 2, 4, 5, 8. É porque ele não está exatamente na ordem crescente. Então eu vou clicar aqui na setinha para baixo, classificar em ordem crescente, e agora está aqui ordenado bonitinho pra gente. Então o que eu quero fazer? Ó, se eu for até o finalzinho, eu tenho mais ou menos aqui 149 vendas. A última venda foi de um casaco aqui de 7 unidades, cada um R$150. Só que eu quero acrescentar uma nova venda para ver se essa nova venda ele já vai calcular bonitinho aqui para mim ou se eu vou ter que refazer todos os cálculos e tudo mais. Então vamos lá no nosso Excel e dentro do Excel vir aqui na tabela de vendas e vamos lá no final da planilha acrescentar uma nova venda fictícia aqui. Então, vou apertar o atalho para ir até o final da planilha, que é o Ctrl seta para baixo. O número da venda vai ser 150. E aí aqui, o produto, vou colocar aqui um boné, por exemplo. Sei lá, comprei 10 bonés, cada um R$40. A data da venda foi 30/12/2019. Previsão da entrega, vamos colocar aqui, ó, dia 10/1/2020. Data da entrega, vamos dizer que atrasou a entrega, só foi entregue no dia 18 de janeiro de 2020. Cidade, Rio de Janeiro, RJ, vou colocar meu nome aqui, Pinheiro, seguindo o mesmo padrão, Alon. Data de nascimento, 19 de abril de 95, quem quiser mandar presente aí em abril, pode mandar para mim. Vamos lá, salvei a planilha aqui, fechei, e agora o que eu fiz? Eu acrescentei essa nova linha de venda sem os cálculos, sem calcular a idade do Alon, sem calcular a faixa etária, sem calcular o faturamento total da venda, sem calcular a multa do atraso, nem nada. Fechei aqui a planilha. Aqui no Power Query, no Power BI, na verdade, ó, aqui se eu olhar, ainda não apareceu a venda 150. Por quê? A única coisa que eu tenho que fazer é clicar na guia página inicial e vir aqui no botão de atualizar. E qual que é o grande barato do Power Query? Tudo que a gente faz no Power Query, ele vai anotando o passo a passo. Quer ver? Deixa eu clicar aqui ó, no guia página inicial, transformar dados, que é o nosso botão para abrir o Power Query. E aí, clicando aqui no transformar dados, o que ele faz? Ó? Deixa eu dar um pulinho aqui com vocês. Ele tem essas etapas aplicadas. O que são as etapas aplicadas? É ele anotando tudo que você mexeu na planilha. Então, olha só, lembra que a gente removeu colunas? A gente removeu uma coluna em branco, depois a gente removeu linhas em branco, depois a gente fez uma multiplicação, depois a gente mudou o nome da coluna, depois a gente inseriu uma idade, depois a gente calculou, mudou para total de anos, depois a gente arredondou para baixo. Então, tudo que a gente fez ele anotou aqui, beleza? Agora, deixa eu fechar o Power Query. Então, como ele anotou todo o passo a passo que a gente fez, consequentemente, quando eu atualizar a planilha, ele vai repetir esse mesmo passo a passo de multiplicar o valor unitário vezes a quantidade vendida, de calcular a idade do cliente, de fazer a faixa etária, de calcular a multa. Então, tudo isso ele anotou. Então, sempre que eu clicar no botão de atualizar, ele vai replicar esses mesmos passos, inclusive se eu acrescentar novas informações. Tanto que, ó, se eu olhar lá embaixo,
Tá aqui venda 150 do boné, quantidade vendida 10, cada uma custava 40. Tá aqui faturamento que não tinha lá no Excel, tá aqui 400. Lá no final, cadê? A gente não tinha colocado a idade do cliente, mas agora está aparecendo, 26. Faixa etária, entre 18 e 30. Diferença da entrega, 8 dias a mais. Então, foi 8 dias depois do prazo. Então, multa, R$160. Então, o grande barato do Power Query, ou qualquer coisa que você fizer dentro do Power BI também, é que ele atualiza automaticamente com as novas informações. A única coisa que você tem que fazer é clicar no botão de atualizar, mas ele recalcula de forma 100% automática. Isso te ajuda demais para você não precisar ter retrabalho. Você faz o cálculo uma vez e depois as suas análises estão 100% prontas para você poder fazer, beleza? E claro, se você quiser editar mais alguma coisa na tabela, é só você clicar aqui no transformar dados para abrir o Power Query e continuar editando. Então, espero que você tenha curtido muito essa aula. Se você gostou, não esquece de deixar o like, porque a YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Se você gostou, mais gente deve ter gostado. Então, deixa o like aí, senta o dedo no like. E se você chegou até o final da aula, não esquece de comentar aqui embaixo nossa famosa hashtag até o fim alô, que eu sempre gosto de ver a galera que fica até o fim nos comentários. Muitas vezes tem as mesmas pessoas ali que assistem todos os vídeos. Então, obrigado aí por acompanharem a gente. E se você quer mais conteúdo de Excel, VBA e Power BI, não esquece de se inscrever aqui no canal, porque todo dia tem vídeo novo, literalmente de segunda a segunda, muito conteúdo massa gratuito para você. Bom, para finalizar, vou deixar aqui 2 botões para você poder escolher o próximo conteúdo que você quer acessar. Um botão vou deixar aqui sobre mais conteúdo de Power Query para você acessar uma aula nossa exclusiva, 100% sobre Power Query. E um outro botão para você acessar nosso mini curso básico de Power BI para sair do zero até o primeiro dashboard. Então bora, clica aí nos botões para você acessar nossos próximos conteúdos e a gente se vê no próximo vídeo.